Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Como estamos? Deixa eu só abrir o chat aqui. Pronto. Não estão ouvindo? Como é que tá o áudio aí? Tá legal? Vai lá, vai lá. Vocês estão vendo a tela legal também? Como é que tá aí? Tá tudo certo, né? Como eu falei pra vocês lá no grupo, né? A gente tá fazendo aí essa alteração aí pro Discord, porque eu consegui aqui uma maneira de botar o pessoal na sala, na mesma sala, né? O pessoal que é espectador, então não precisa ficar com duas ferramentas abertas. E aqui no Discord eu consigo limitar o chat para algumas pessoas, consigo liberar outras, então foi a maneira que a gente encontrou aí de fazer tipo todo mundo na mesma sala, mas só os alunos com acesso a gente, né? O pessoal ali dos espectadores eles vão ficar mais restritos, eles só vão ver a tela e ouvir o nosso áudio, né? Então foi mais ou menos isso aí que a gente vai fazer. E a proposta aqui, pessoal, é o seguinte, é a gente dar uma passada de pente fino geral nos principais papéis aí são os papéis que eu mais olho, né? Isso nada impede de vocês darem a opinião de vocês, tá? Ah, Nilber, veio para mim papel tal, sem problema nenhum. Eu tô deixando isso aqui, eu vou gravar isso aqui, eu tô deixando gravado para jogar lá no YouTube. E aí, quando vocês quiserem consultar, vocês consultem. A ideia é fazer uma análise no gráfico semanal, tá? Para a gente conseguir montar algumas posições de longo prazo, né? Não que semanal seja tão longo assim, mas para a gente que é day trader, é, qualquer 3, 4 meses de posição já é longo, né? Então, assim, o ideal mesmo seria um gráfico ali mensal, mas assim, um gráfico mensal não tem as distorções que a gente precisa, então eu prefiro semanal. Para quem não sabe, pessoal, o gráfico semanal ele não tem gaps, né? Quer dizer, ele tem gaps, mas não tem gaps entre as barras, tirando ali de uma semana para outra, né? O gap que ele tem é só se o fechamento de uma semana não for igual à abertura da outra, né? Não tem gaps entre os dias, porque como cada barra é uma semana, você não vai ter aqueles gaps que você tem no gráfico diário, né? O gráfico semanal ele tem menos falhas, digamos assim. Então eu pessoalmente gosto muito de olhar o gráfico semanal justamente por isso, porque a gente consegue ter um desenho melhor das figuras de price action, né? Para quem sabe trabalhar com opções, tá? Eu costumo usar muito opções, né? Principalmente pessoal que tem pouco dinheiro, porque às vezes você precisa comprar uma posição, montar uma posição, fazer uma compra, você não tem aquele dinheiro, né? Então às vezes vale mais a pena você trabalhar com opção, que você tem um risco, em muitos casos você tem um risco limitado e você consegue com pouco dinheiro, né? Você consegue trabalhar alavancado com risco mais limitado, com pouca grana. Então é super de boa. Essas cotações aqui que vocês estão vendo, elas estão um pouco atrasadas, tá? Porque eu não assino mais o TradingView, então a cotação das ações é atrasada. Então não liguem para elas. Como a gente vai trabalhar gráfico semanal, não tem muito problema as cotações estarem atrasadas. A hora que vocês quiserem aí, podem jogar no chat o papel que vocês querem que eu veja, tá? Eu vou passar aqui a minha lista. Aqui no canto eu tenho uma listinha pré-definida aqui, mas isso não impede que vocês me passem aí o que vocês quiserem. A maioria dos meus papéis são acima de R$ 12, tá? A maioria esmagadora. Os que são abaixo são papéis com boa volatilidade, como o Azul, por exemplo, que perdeu muito valor há pouco tempo, mas é um papel com boa volatilidade. Enfim, acho que só a Azul está abaixo de R$ 12 aqui, tenho quase certeza. Então, a MER3 aqui também, ó, Americanas.
Então, assim, não fiquem muito preocupados. Ah, meu papel vale tanto, o meu vale tanto. Não liguem para isso, tá? Pode pedir o papel que vocês quiserem, a gente dá uma olhada no semanal. Vamos lá, então? Vamos por ordem alfabética aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Todos estão conseguindo ver tela, ouvir o áudio e tem acesso ao chat, correto? Tá tudo ok aí. Se alguém não tiver acesso ao chat, digita no chat. Não, se alguém não tiver acesso ao chat, manda um Telegram aí, mas eu acho que tá todo mundo com acesso, tá? Ah, tela e áudio ok, eu vou gravar e vou deixar isso aqui no YouTube também, beleza? Para quem não conseguiu acompanhar. Deixa eu só ver aqui um negocinho rapidinho. Eu acho que tá ok. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar com a Ambev. Montar o manual. Isso aqui é pro anual, cara. Isso aqui é para uma carteira pra gente deixar aí. Eu pessoalmente, se eu for, se der alguma coisa boa aqui, eu vou deixar pro ano aí. Ou de repente alguns meses. A gente vai traçar alvos, tá? Vai fazer tudo isso aí. É porque como eu opero com opções, não tem muito como eu levar para o anual. Eu vou até rolando ela, entendeu? Eu vou trabalhando dessa maneira mais médio prazo. Que longo prazo são 5, 10 anos. Então, assim, a gente está falando aí de médio prazo, alguns meses, talvez um ano. Mas tem algumas aqui que são pagadoras de dividendo, pode ser que esteja num bom ponto aí para vocês pegarem. Claro, tem que fazer conta de yield, essas coisas que agora eu não vou fazer para a gente não perder muito tempo. Mas a intenção aqui, cara, é a gente fazer médio e longo prazo. E eu vou ensinar vocês também rapidamente, não tem como eu me aprofundar muito, mas eu vou ensinar também vocês a mexer aqui básico, aqui um basicão com opções. Caso alguém queira tomar uma posição, mas não tenha muito dinheiro, tá? Dá pra trabalhar com opções, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ambev, pessoal, aqui tudo vai ser price action, tá? É o que a gente sabe fazer aqui. Ambev, todos são gráficos semanal, tá? A Ambev, a gente tem aqui um contexto de lateralidade, porque a gente tem a média costurando o preço, média mais flat, sem áudio. Cara, o pessoal tá com áudio, deve ser você aí. Beleza, deve ser alguma coisa dele lá. Então, Ambev, pessoal, aqui uma lateralidade, porque a gente tem sobreposição de barras, tá? E a gente tem. Eu não vou passar muito para os anos anteriores, tá? Vou olhar aqui. Nosso marco vai ser aqui da Covid para frente, né? A Covid é essa queda aqui, tá, gente? Que vocês estão vendo e a gente vai pegar daqui para frente. Então a gente teve ali uma recuperação da Covid mais lenta e tal, feita em alguns meses durante 2021. E 2022 foi um ano ruim para os papéis, né? A gente tem aqui uma característica bem ruim. Os que não tomaram muita pancada, eles ficaram mais lateralizados e não tiveram qualquer evolução, tá bom? Tá mandando pro Matheus, né? Beleza, obrigado. Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que o áudio dele está desativado mesmo. Deixa eu ver se eu ativo o áudio dele aqui. Acho que eu não consigo, cara. Eu não consigo, teria que ser ele mesmo. Obrigado, Marco. Valeu aí por auxiliar ele aí. Então vamos lá. Calma aí, tem gente mandando aqui print no.
Será que essa ela encheu? Porque... Não sei se tem algum usuário bloqueado aqui. Só um minutinho, pessoal. Bem, vamos seguir. Então, a gente está na lateralidade, a gente vê uma sobreposição muito grande de barras, né? Média flat, o preço cortando a média. Então, em lateralidades, eu não costumo trabalhar operações de longo prazo pelo óbvio, né, pessoal? A gente está numa situação em que a gente teria que ficar acompanhando ali o papel e tal. Então, eu posso ver aqui essa ideia de canal, caso a gente esteja... que a gente sabe que lateralidades amplas a gente opera como canal, né? Então não tem muito por que a gente ficar trabalhando esse tipo de papel. Eu acho que média muito flat, assim, preço muito sobreposto, a gente não trabalha. Mas para quem quiser ir acompanhando esse canal aí para tentar trabalhar vendas altas e compras baixas, fiquem à vontade. Aqui a gente teve uma espécie de MTR, tá? Aqui a gente teve uma espécie de MTR, uma quebrazinha de linha de tendência. E essa linha de tendência aqui, ela foi retestada nessa situação aqui, tá? Ou seja, ela rompeu e foi retestada dentro de um canal mais alto. O que isso pode me trazer aqui? Eu vou até botar essa linha pontilhada aqui para vocês conseguirem ver aqui sem embolar muito. O que isso pode ser? O Brooks fala, né, que depois de uma linha de tendência rompida, a gente pode fazer um teste nessa linha rompida para cair. E ele botou 2 boas barras de continuidade. Ou você pode tentar trabalhar numa ponta mais vendida, né? Aí, para quem não tem o papel vender, vai ter que pagar aluguel. Para não precisar pagar aluguel, o que você pode fazer? Comprar put, tá? Quando você compra a put, você está vendido no papel. Então, as puts aí vão estar, não sei quanto vão estar ali a da Ambev, mas vamos supor que esteja na faixa aí de R$1,30 por aí. Então, você pode, esse vai ser o seu stop, né? Se o trade der certo, quando você compra uma put, o valor dela sobe. Então, se o trade der certo, você vai ter uma valorização da sua put, tá bom? Se o trade der errado, você vai perder o valor limitado àquele valor que você gastou para comprar. Então, vamos supor que você queira vender 100 ações da Ambev, sei lá, no fechamento dessa barra aqui de queda. Então, aqui o fechamento dela vai ser ali no 14,85. Então, vocês vão ter, caso você queira vender 100 ações, 100 vezes 14,85, você teria que ter R$ 1.485. Se você for comprar as puts de, vamos botar 1,25, estou chutando o valor, você teria que ter para operar R$ 125. Então, quando a gente trabalha com opções, a gente tem um valor menor ali de capital que a gente precisa imobilizar, tá? Então, com R$ 125 você conseguiria vender 100 unidades de ações dessa opção, tá bom? Cara, geralmente, eu vou ensinar para vocês, tá? Aqui um local, é o opções.net, é um site que eu utilizo, ou para quem usa Profit Pro, tem a grade de opções lá. Mas geralmente esses principais papéis assim costumam ter liquidez, tá? Principalmente assim, opções, uma quantidade pequena, tá? Mas geralmente eu olho no opções.net aí para quem não tem para quem não tem a ferramenta do Profit. Então, pessoal, vocês entenderam o que eu falei aqui dos R$125, da diferença? Existe essa possibilidade de você trabalhar vendido sem precisar pagar aluguel, tá? E você aí pagar pouco. O
que você tem que prestar atenção aqui? Eu vou fazer um negócio bem rápido. Deixa eu compartilhar a minha tela para eu conseguir desenhar, porque eu acho que vocês estão vendo só o aplicativo. Calma aí. Deixa eu parar aqui a transmissão. Aí agora eu vou compartilhar a tela toda. Pronto. Vamos ver se agora vai. Só me confirma direitinho se vocês estão vendo a minha tela de novo aí. Que eu vou abrir aqui a ferramenta de desenho, só para ficar melhor, né? Para vocês conseguirem ver. Tá ok, né? Beleza. Deixa eu só abrir a ferramenta de desenho aqui que ela dá uma travadinha. Então, pessoal, para quem não sabe, quando eu quero vender uma ação, eu preciso alugar essa ação, caso eu não tenha ela, né? Então, eu preciso alugar essa ação. Então, enquanto você está posicionado, você paga umas taxazinhas de aluguel. Cada ação tem sua taxa. Tem um monte de coisas ali. Então, caso vocês queiram... Cadê só a minha canetinha? Sumiu, cara. Ah, tá aqui. Então, caso vocês queiram alugar uma ação, em vez de você fazer isso, o que você pode fazer, tá? Você pode, caso você queira vender a ação, tá? Caso você queira vender a ação, gente, a letra tá feia porque eu estou desenhando com mouse, tá? Eu não estou nem com tablet aqui. Caso você queira vender a ação, você precisa comprar a put. Caso você queira comprar a ação, você precisa comprar uma call. Beleza? Então, se eu quiser vender a ação, eu preciso comprar uma put. Caso eu queira comprar a ação, eu preciso comprar uma call. Então, imagine que você queira comprar 100 ações a R$10. Você, em teoria, precisaria ter na sua conta R$1.000. Só que essa call dessa ação pode custar, sei lá, 80 centavos. E a sua perda aqui, ela é ilimitada até dar o seu stop. Aqui não, a sua perda é limitada. Então aqui você poderia... 80 eu estou jogando para cima, né? Então aqui, em vez de gastar R$1.000 de margem para você entrar nessa posição, você gastaria 800, porque as opções são alavancadas. Mas aqui eu estou jogando para cima, tá? Não é isso tudo, não, é até menos. Então, para a venda esse tipo de operação, caso você queira vender, eu não acho ruim uma venda aqui. Você pode querer trabalhar vendido na Ambev. Você pode fazer aí a compra de uma put, beleza? Você também pode vender uma put para poder comprar a ação, tá, gente? Mas aí é uma coisa um pouco mais evoluída, eu não indicaria isso. A gente vai ter que ter um curso de opções para fazer isso. Vamos para a MER3, beleza? Ambev, aqui alguma dúvida, alguma coisa? Posso seguir? Só fechar aqui, beleza. Então a MER3, pessoal, o varejo está apanhando muito, né? Vocês podem ver aí Magazine Luiza, essa turma toda está apanhando muito. Aqui a gente está no que o Brooks chama de modo sempre vendido, né? A gente tem uma posição de modo sempre vendido. Não tem o que fazer aqui onde ela está agora, ela está no meio de um canal, então não tem muito o que fazer, tá? É um papel que eu nem indicaria muito trabalhar ele, tá? Tá quase virando um mico, né? Um papel que perdeu muito valor depois da fusão ali. Eles juntaram, né, a Lame com a B2W e tal, foi só uma mudancinha no código, virou a MER3. Mas assim, cara, olha o que esse papel tá perdendo nesse ano, né? É muito valor. A gente chegou a estar lá em fevereiro em quase R$40, um valor equivalente, né? E a gente está em 7. Então, assim, é um papel que eu não operaria. Eu acho que até vou tirar ele da lista aqui. Vamos para a Arezzo. Bom, a Arezzo também, ela veio de uma tendência de alta. Ela teve aqui uma quebra dessa linha de tendência. Também com o reteste dela aqui, tá? E está fazendo ali uma possível MTR. Não é uma MTR bonita, não é algo que eu gostaria de operar, até porque na minha visão esse topo duplo já passou, o sinal teria sido esse daqui. Mas olhando aqui mais um cenário mais curto, eu estaria com essa ideia mais ou menos aqui, ó, talvez de canalzinho, deixa eu ver.
por aqui mais ou menos, essa ideia de lateralidade mais ampla, e agora ela estaria chegando baixo nessa lateralidade, tá? Então é um ponto que eu não trabalharia mais com vendas. Ela está fazendo duas pernas baixas na lateralidade. A gente sabe que lateralidades amplas e estreitas, o mercado geralmente se comporta em duas ou três pernas. Podem perceber, ó, duas, duas. Aqui foi em uma só, mas aqui gerou a segunda perna, tá vendo? No finalzinho, gerando esse clímax final. Duas pernas. Então, chegando baixo nessa região, seria uma região de compras, não uma região para vendas, ok? Deixa eu só desenhar melhor esse canal aqui. Tô falando que é para comprar não, tá, gente? Não acho que é o melhor cenário para comprar não, mas não é para vender também. Azul 4. Também tá apanhando pra caramba, né? Até com uma ideia de spiking channel aqui. A gente teria esse canalzinho. Pessoal, modo sempre vendido, tá? Aqui não temos compras. Você pode tentar trabalhar compras. A gente está em níveis de Covid, tá, pessoal? Olha só que absurdo. Isso aqui é o Covid. Então, a gente está quase na mínima do Covid, aí, na mínima de 2 anos. Você vê como é que o papel está apanhando. Também é um papel que eu não... É por isso que eu busco papéis acima de R$ 12, R$ 15, tá? Porque, cara, esses papéis mais baratos, assim, estão perdendo muito, tá? Então, aqui, você pode estar numa ideia de spiking channel, ou seja, você tem que vender alto no canal e comprar baixo. Ele pode chegar aqui nessa região de fundo, sentir alguma coisa, mas eu botaria ali uma análise mais neutra, tá? B3 bem lateral. Deixa eu apagar aqui esse desenho. B3 bem lateral, tá? Uma lateralidade ampla. Também um papel que se vende alto e compra baixo, né? Então, para a gente falar de longo prazo, não é aquele papel com aquele apetite, tá? Também chegando em níveis de Covid, tá, pessoal? Chegou ali, aqui mais ou menos em junho, julho. Aqui é o fundo do Covid da B3, ó. Chegando ali perto desses níveis, tá? Então a gente está chegando abaixo da metade da lateralidade, é uma região em que a gente trabalha comprado, não vendido. Não estou falando para ninguém comprar, mas para quem sabe trabalhar com opções, pode ser de você montar uma trava nessa região, uma trava na região aqui de cima, tentando alguma remuneração, tá? BBAS 3, Banco do Brasil, né? Banco do Brasil tem ali um viés altista, apesar de uma correção mais profunda que a gente tem apanhado aí desde o resultado da eleição, né? O mercado não viu muito bem a eleição do PT, a reeleição do PT, né? O quarto mandato do PT. O mercado não viu isso muito bem, porém, a gente tem que operar o gráfico, né? Olhando aqui, a gente tem uma linha de tendência de alta, duas pernas buscando ali o fundo dessa linha de tendência de alta, e temos um gap importante aberto aqui. Esses gaps costumam falar muita coisa para gente. Deixa eu ver se aqui tem, não, talvez. Aqui talvez a gente ainda pode considerar esse gap aberto aqui com fechamento negativo e ver que ele retestou esse gap, tá? Eu tenho também um gapzinho aqui aberto, ó, pequenininho. Então, assim, eu acho que é um papel que pode estar em boas regiões de compra, tá? Seriam compras com ordem limitada, tá bom? Tá gravado, tá sendo gravado. Seriam compras com ordem limitada, tá? Ou seja, eu teria que posicionar aqui nessa região alguma coisa. E aí, assim, o preço não passou por lá e tal. Novamente, eu vou puxar aqui sardinha para as opções, tá, gente? Então, você pode trabalhar com ordens limitadas aqui nessa faixa de preço. Você pode buscar strikes aqui na região de 31, 32, compras de call ou até vendas de put para você comprar o papel nessa região, tá? Então aqui é uma região de compra para mim, BBAS. Bradesco, perdão. Olha que interessante, né? O comportamento dos bancos costuma ser mais linear, né? Aqui, entre Banco do Brasil e Bradesco, a gente está vendo um comportamento um pouco desconexo. Isso aqui é muito bom para quem trabalha com long e short, tá? Eu sei que pode estar ficando uma loucura para vocês, né? Price action, long e short, opções. Mas é assim que se trabalha mesmo, né? Você tem que aumentar o seu conhecimento nas áreas de operação da bolsa, tá, gente? A bolsa é uma infinidade de conhecimento aí.
Então, long e short de posições de bancos um pouco desconexas assim, pode ser bastante interessante. E aí eu vou um pouco mais adiante, que é uma coisa que eu faço, aliás, está sendo anotado aqui, eu vou fazer, que é a long short usando opções, né? Mas não vamos entrar nesse assunto porque senão vai ficar muita coisa. Vamos atentar aqui para a gente operar o gráfico, tá? Olhando aqui o gráfico, também um papel que está em fundo de Covid. Olha como é que a gente está num período difícil, né? Da nossa bolsa em geral. Você vê papéis com alta relevância no Ibovespa, como o Ambev, como o B3, como os bancos, né? Banco do Brasil, Bradesco, chegando em níveis de Covid, cara. Então, assim, a gente está numa situação feia, tá? Na bolsa, bem feia. Por outro lado, a gente pode estar abrindo aí uma opção para montar, para quem tem uma grana, para montar a carteira, tá, gente? Pode ser uma boa, uma boa oportunidade aí, porque a gente está falando de níveis baixos de preço, tá? Aqui no Bradesco eu vejo a possibilidade de um triângulo expandido, que é uma figura de lateralidade, né? As figuras de lateralidade, sejam elas triângulo expandido, triângulo simétrico, essas coisas, a gente tem até aqui uma queda mais climática, tá? Não é comum esse rompimento, então eu acredito que ele possa voltar aqui para dentro, tá? Uma outra possibilidade de figura poderia ser essa ideia aqui, né? A gente traçar uma linha de tendência buscando um canal, que eu acho que seria o mais viável, tá? Então, nós estamos numa região de compra aqui em Banco do Brasil, em Bradesco. Assim como eu falei que a gente poderia estar em região de compra aqui no Banco do Brasil, lembra? Para a gente entrar com ordens limitadas. Então, a gente começa a ver os bancos mostrando regiões interessantes para se tomar posição, tá? Então, para longo prazo, falando de 2023, eu acho que tomar um pedaço da posição, caso tenha dinheiro, ou para quem não tem, fazer algumas compras aí, ou vendas de put ou compras de call, nessa região de strike de 13, de 12 com alguma coisa, de 14, puts aí, vendas de puts e compras de call para fevereiro, para março, se achar, Bradesco tem liquidez, Banco do Brasil também, pode ser bastante interessante, tá? Bradesco é que faz o repasse de pagamento do servidor público estadual do Rio de Janeiro. Sim, sim. Nesse caso não é tão relevante não, tá? Para o papel em si não é tão relevante não. A questão, assim, independente de lado político, tá, gente? Os bancos costumam ganhar mais com governos de esquerda, tá? Os bancos costumam ter um lucro maior com governos de esquerda. Tanto que Itaú, essa galera apoiou inclusive a candidatura da turma de esquerda. Então, assim, quando a gente foca nesse tipo de análise gráfica, a gente precisa abrir mão disso tudo, tá? A gente precisa abrir mão disso tudo. Porque a gente nunca vai ter uma... Assim, eu sei que muita gente bota viés político e tal, mas a gente nunca vai ter um viés político definindo. Quando a notícia vem, cara, você não vai ter como reagir. A notícia de fato que mexe. Então, assim, analise o gráfico, tá? Só um minutinho, pessoal. Vamos lá, desculpe. Beleza, pessoal? Então, Bradesco para mim está numa região de compra, inclusive duas perninhas, contexto climático, tá?
daria para você já trabalhar aí com opções nessa região de strike aí, comprando, ou para quem tem dinheiro, comprar o ativo. Mais uma dica para quem não tem dinheiro, tá? Para quem não conhece. Se você colocar o código do ativo, então BBDC4, e botar um F de faca no final, você vai conseguir... Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou escrevendo? Então, né? Só para eu saber... Ah, tá, beleza. Vocês conseguem comprar de uma em uma ação, tá bom, pessoal? Então, pô, cara, eu não tenho muito dinheiro, mas eu quero comprar uma ação de Bradesco. Então, você vai gastar ali, botando o F, você pode botar a quantidade 1, você vai gastar lá R$14 também. É uma outra opção de você trabalhar esses papéis com pouco dinheiro, mesmo que seja para você estudar, tá, gente? Porra, se subir muito aqui eu vou ganhar R$6, R$7. Mas percentualmente, isso é quanto? Então, assim, se você pegar uma compra aqui e ele buscar minimamente o meio desse canal, você está falando de ganhar ali uns R$2 num papel que vale 12. A gente está falando de 20%, tá? Então, assim, não se atentem. Quem não tem dinheiro não vai ficar rico, tá, gente? Mas, se você olhar em termos de ganhos percentuais, você pode estar caminhando para construir um patrimônio, tá, gente? Mas não tem jeito. Para ganhar dinheiro tem que ter dinheiro. Você quer ganhar dinheiro em termos de valores finais, né? Agora, se você quer estudar, você quer evoluir para ganhar dinheiro no longo prazo, devagar, que seria o normal, cara, eu aconselho fortemente opções, aconselho fortemente esses papéis, assim, essas comprinhas no fracionado, etc. Beleza? Braskem. Braskem teve uma alta bem forte, né? Final não, meados de 2021 ali. Mas, cara, topinho duplo devolveu tudo, né? A gente teve aí uma devolução bem forte, inclusive com característica, essa sim, uma boa característica de MTR. Queda forte, pessoal, modo sempre posicionado na venda, né? Always in short. A gente tem aqui talvez uma linha de tendência, não sei se um canal, deixa eu ver. Podemos ter a ideia de um canal, mas assim, para mim, aqui sempre posicionado, tá? Inclusive estamos num rompimento aqui há quase 2 meses. Então não é qualquer coisa, tá bom? Não é qualquer coisa. Eu não faria nada, tá? Para mim tá no contexto... Ou se você quer operar com a ideia de escalada, caso ele suba, você aumentar a sua posição, você pode trabalhar vendido aqui. Mas para mim já tá um pouco baixo, tá? Sim, pode projetar, né? A gente tem essa ideia aqui para buscar alvos ali para baixo. E teria aqui como referência de alvo essa última linha aqui. Beleza? Então aqui nessa linha azul podemos ter um alvo aí. Carrefour. Outro papel que vem sentindo, só que esse aqui já está numa configuração um pouco mais clara de lateralidade, na minha visão, tá? Então aqui eu vejo duas pernas levando ali para baixo. Ainda não está no ponto ideal, está quase lá. Ó, a gente fez duas pernas amplas levando ali para baixo. Pode ser uma falha desse fundo, tá? Ele pode talvez tentar manter um gapzinho aqui aberto. Mas para mim esse já tem uma característica um pouco melhor de compra, porque você está no fundo numa lateralidade. E aí o que você pode fazer? Tá? Como a gente tem uma lateralidade ampla nele, o que a gente faz? A gente projeta essa lateralidade ampla toda, joga a possibilidade de um stop aqui no 50% para baixo, e você pode nessa faixa trabalhar comprado. Tá? Pode trabalhar com compras aqui com ordens limitadas ou com opções, vai de cada um, e buscar um alvo aqui para frente no meio dessa lateralidade. A gente já está falando aí de 26% de lucro. Tá? Você está fazendo trade de alta probabilidade, tá bom, pessoal? Porque esse rompimento aqui tem só 20% de chance de ser bem sucedido. Beleza? Então, para mim, está em região... Vocês estão percebendo, né? A quantidade de papéis que estão em regiões ali confortáveis para se trabalhar comprado. A gente está falando de longo prazo, então você nunca vai enfiar a tua mão toda nesse papel.
tá? Ou em outro. Quanto mais você puder pulverizar a tua mão, melhor. Ou com opções, ou com mercado fracionário, ou para quem tem grana, se posicionar menor, vai fracionando o teu lote aí, tá bom? Cozão, feia, né? Mas um pouco sobreposta. Não. Odeio FI, cara. Detesto. Acho isso a maior enganação do mercado. Desculpe quem gosta, mas pra mim, a não ser que você queira que eu analise o gráfico dele, aí beleza. Tem FI que dá pra analisar, tá? Mas isso pra mim é a maior enganação do mercado. Mas é papo pra outra hora. Exatamente. Não tem imposto de renda. Pô, claro, tu não ganha. Pô, não precisa pagar imposto. Não, mostra isso aí. Isso é só para gerar caixa para construtora. Mas beleza, eu não vou entrar nesse assunto porque daqui a pouco eu vou ser xingado aqui. Mas para mim isso é uma bosta. Vamos lá. Galera do FI vai me... Galera aí que vê o vídeo no YouTube que acha que vai ficar rico com dividendo de FI vai me execrar, né? É igual carteira de dividendo, tá? Eu acho uma bosta também. Mas se você for trabalhar tanto FI quanto carteira de dividendo para longo prazo, não, para prazo infinito, ou seja, cara, eu vou botar aquela grana como se eu estivesse comprando um imóvel e nunca mais vou mexer naquela grana. Aí eu concordo com você, tá? Aí eu concordo com você. Porra, cara, a Petrobras paga dividendo, o papel é bom, o papel é bom. Então eu vou, cara, eu tenho aqui R$ 500 que eu quero deixar para os meus netos, para os meus bisnetos, para nunca mexerem. Não vou nunca mexer nesse dinheiro. E nunca é uma palavra muito forte, tá? Mas é assim que tem que ser a cabeça. Eu nunca vou mexer nesse dinheiro. Beleza. Então, você compra lá aquilo ali como um imóvel e vai ficar com ele. Você não vai vender. Aí compensa, tá? Ó, falei que o pessoal não ia gostar. Ó, já saiu gente da live que eu falei mal de FI. Mas essa merda não funciona, gente. Desculpa. Não é legal. Ah, mas eu ganho dinheiro. Tá. No longo prazo você não vai ganhar, não. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui, pessoal. Ó, Cosan tá baixo, tá? Cosan tá baixo num canal amplo e com uma ideiazinha aqui de fundo e tal. Tem até tem um gapzinho legal aqui. Ó, tem um gapzinho aberto aqui bem legal. Então, mais um papel que para mim tá em região de compra, tá? Com o stop até mais curtinho abaixo desse gap, tá? Então pode trabalhar com opções, pode trabalhar com compras com ordens limitadas ou esperar uma segunda entrada de compra aqui, não é errado, beleza? CSN, essa também decepção, né, cara? Eu cheguei a pegar um pedaço desse rally aqui em 2020, 2021. Pedacinho só, tá? Não peguei muito não, mas olha isso aqui, cara. Quando ela chegou nesse nível aqui, eu conheço muita gente casada com esse papel, tá? A empresa é boa, o papel é bom, mas, cara, não tem isso, tá? Olha essa perda aqui, cara. Isso aqui foi uma paulada muito forte. Aliás, pessoalmente, assim, eu não gosto, tá, de posições de longo prazo. Eu prefiro trabalhar essas posições com opções, justamente para eu conseguir me proteger e não ficar nessa ideia de casar, tá? Porque eu acho que o nosso país, infelizmente, não é bom para isso, para posições de longo prazo de ações. E assim, cara, tem muito esse período aqui de meados de 22 e meados de final para meados de 21 foi um período muito ruim que travou muito a minha carteira, tá? Tô sendo bem sincero assim, eu odeio posição de longo prazo porque, cara, você não pode corrigir muito. Você até corrige com algumas opções e tal, mas é uma coisa que uma queda como essa aqui, não que eu tenha participado dessa queda, tá? Eu comprei e saí. Mas, cara, uma queda dessa aqui é muito inesperada, tá? Você tá numa tendência, apaga o gráfico aqui, imagina isso aqui, ó. Você tá numa tendência de alta, forte, com gap de média e tudo. Primeiro toque na média. Aí você vê isso aqui acontecer, reto assim, isso aqui é extremamente inesperado, tá? Então, eu vejo muita gente travada nesse papel ainda, tá? Aqui para mim, pessoal, olhando o finalzinho aqui, TTR estreita, tá? Eu não faria nada nesse papel, não. Ah, eu posso vender? Até pode, mas ele perdeu urgência na queda, tá? Mas eu não faria nada. Cirela.
Bom, essa tem um triângulo expandido bem desenhado, né? Bem marcadinho aqui, bonitinho. Lateralidade, né, pessoal? Então, chegando baixo na lateralidade, a gente está em momentos de compra, tá bom? Então, regiões de compra para Cirela aqui mais embaixo, aqui, se perder mais um pouquinho e tal. DIR 3 é um papel assim que eu até tenho aqui, eu gosto de trabalhar ele, só que, cara, ele tem momentos como esse daqui, de subida, ele tem alguns momentos específicos como esse último, só que é um papel muito suscetível a isso aqui, ó. Você tem uma semana de, sei lá, 10%, 20%, 30% de queda. Então, aqui eu não vejo nada, tá? Eu até posso entender isso aqui como uma puxada, uma correção, mas é uma correção muito profunda e agora lateralizou, então eu não faria nada. Elete, na vibe lá da privatização, né, que não vai mais sair, a galera comprou, até subiu nessa época, só que devolveu, né? Devolveu aqui, aí depois ficou num contexto mais lateral. Eu estaria olhando algo mais ou menos assim. Tá? Esperaria ela chegar abaixo nesse canal. Por enquanto eu não vejo muito o que fazer, não. Embraer, outro papel que tinha tudo para deslanchar. Eu cheguei a ter esse papel a R$8 antes dessa subida. Soltei, sei lá, a 11 e ele foi a 28, né? Não tem como a gente imaginar, né, pessoal, que vai fazer essa porrada para cima, muito menos essa pancada para baixo. Esse ano foi traiçoeiro para a Embraer. A gente não vai olhar aspecto fundamentalista, mas assim, empresona, tá? Empresona, que tava muito barata aqui no fundo da pandemia, muito, tava dada. Mas é aquilo, né? O cara que compra e esquece do papel, ele perdeu R$20 aqui em um ano, num papel que era 8. Então, cara, é um papel perigoso, tá? Olhando aqui o último cenário, para mim, existe um contexto de continuidade de queda, porque a gente teve essa puxada para baixo e está tendo aqui uma espécie de bandeirinha, tá? Então existe um possível contexto de continuidade de queda. Não acho que deva vender, para mim tá lateral, beleza? Enalta, outro papelaço, né? Mas, cara, tem problemas também, né? Toma rápido umas pancadas que comportamento de mico, né? Toma rápido umas pancadas assim meio pesadas. Então aqui a gente teve uma quebra de linha de tendência. Eu esperaria, dado esse contexto mais esticado, eu esperaria um reteste dessa linha para poder trabalhar uma segunda entrada na venda. Por hora eu não venderia baixo aqui nessa região não, tá? Embre não de Embraer, né? De Energias Brasil. Sobreposto, tá, gente? Até com uma ideia lateral, porém quebrou uma linhazinha de tendência, né? Ó, quebrou uma linhazinha de tendência. A gente está falando de gráfico semanal, tá? Existe um gap aqui bem legal aberto. Pode ser que ele venha buscar, caso realmente esteja lateral. Pode ser que ele venha buscar esse gap. Mas aqui aonde está, eu não vejo muita coisa não, tá? Posso até forçar uma barra aqui, ver uma possível edge aqui. Mas assim, uma parada meio forçada. Mas pode ter uma edge aqui e você até tá num ponto de compra com ordem limitada. Para mim, seria um pedacinho da mão, porque você tem um stop abaixo desse gap. Mas você pode então tentar tomar uma posição aqui nessa região sem problema. Equatorial. Bom, não chega a ser uma tendência, né? Mas tem uma ideiazinha aqui de alta, né? Tem um contexto. Ele pode vir beliscar o fundo desse canal, tá? Não seria atípico, não. Não seria atípico ele vir buscar o fundo desse canal, não. Aqui no meio do canal eu não faço nada, tá? Fleury já está abaixo do fundo do Covid. Olha a quantidade de papel barato que a gente tem, né? Papel assim, muito papel bom, tá? A gente tomou uma pancada durante o final de 21, 22 ficou lateralzão.
Para mim, o último contexto aqui é mais lateral. E para mim agora está num ponto neutro, tá? Eu não faria nada não. GGBR sim, né, cara? Esse foi um papel que ficou muito barato também no Covid e simplesmente explodiu em 2021. 2022 ficou mais brando e tal, e agora está num topo anterior. Esse ponto de rompimento aqui não teve uma qualidade muito boa. Ó. Se eu der um zoom aqui para vocês, olha a qualidade desse rompimento. A chance dele estar falhando é realmente alta. Aqui ele já perdeu urgência também, porque ele está numa ideia de lateralidade. Então, por incrível que pareça, vendinhas curtas até esses 50% aqui são bem-vindas, tá? Até 24,38 vendas curtas aqui, ou uma segunda entrada ou ordens limitadas, tá bom? Pô, muito mais. Beleza, pessoal? Então aqui eu estaria no viés mais vendedor, tá? Hypera também deu uma boa puxada, né? Eu vi aqui uma possível quebra de linha de tendência, mas isso não quer dizer que deva ser vendida, tá? Ela deu uma morrinhada aqui nessa média. Temos gaps abertos aqui para baixo, durante toda essa alta vai deixando gaps abertos. Eu acho que está um pouco mais neutro, você até pode tentar trabalhar o MAG, que seria a compra dessa máxima aqui até a média, mas eu acho muito fraquinho, tá? Não faria isso. Eu só ver se isso aqui foi um topo anterior, eu acho que não, né? Não. Pode ser um papel, pessoal, ali buscando pontos interessantes para subir mais, tá? Ele teve esse ponto de rompimento aqui, que foi morrinhado, mas deixou para trás, ele pode retestar. Até esse ponto de rompimento aqui não é ruim também de se olhar, ó, onde ele está. Pode estar num baita de um ponto de compra, mas, sei lá, acho essa correção um pouquinho profunda, tá? Não me assustaria se ele buscasse ali, sei lá, 50% dessa pernada toda de alta, que seria nessa região dessa linha aqui de baixo. Eu não faria nada aí não. Itaú, outro banco em boa região de compra, né? Ó, muito claro aqui essa linha de tendência e o Itaú nessa região de compra. Olha que canalzinho bonito. Para mim, região de compra, tá, gente? Ele pode romper a linha de tendência? Óbvio que pode. Só que quando ele deixa esse gap, se essa semana fechar positivo, ele vai deixar um gap aberto, tá? E aqui embaixo, tá vendo? Esse gapzinho aqui. E isso aí é um ponto bastante importante, beleza? JBS. Tomou, né? Também. Já tá chegando ali em níveis próximos ali a Covid. Uma puxada bem forte. Depois de lateralizar por muito tempo, né? O Brooks fala, essas lateralizações assim muito grandes, elas começam a equilibrar. Elas começam a equilibrar a possibilidade de rompimento para um dos lados. Vai começando a ficar 50-50. Porque quando a gente vem de uma forte alta, essa lateralidade pode ser uma acumulação ou uma distribuição. Se ela for uma acumulação, ela vai continuar o movimento de alta. Se ela for uma distribuição, ela vai reverter. Então, olhando rápido assim, a gente consegue ver que quando demora mais de 15 barras, geralmente, 10, 15 barras, o Brooks fala que vai equilibrando, né? Ou seja, aquele ímpeto da primeira puxada para cima já não permanece mais, tá? Só um minutinho, pessoal. Beleza. Bom, subidaça, né? Subidaça de Kepler aqui. A gente tem um canalzinho bem estruturado. Olha o mag aqui que aconteceu, ó, tá vendo? Esse foi um bom mag. Aqui eu já acho um pouco cansado, tá? Já acho um pouco cansado. Mas a gente pode traçar essa linha de tendência de alta aqui e verificar a possibilidade de compras mais na região aqui embaixo, tá? Principalmente se ele deixar gaps aqui abertos. Klabin. Ótimo papel também, né? Mas apanhou. Linha de tendência de baixa. A gente tem
É uma correção até bem profunda aqui da queda que ele vinha fazendo. Posso estar montando um fundo duplo ali? Até posso, tá? Isso aqui é uma correção, mas essa correção foi forte, tá? Agora é aquilo. Foi a correção ali de novembro para dezembro, que a gente sabe que foi um período conturbado por causa de eleição e etc. Então eu tomaria bastante cuidado com essa queda aqui. Ele ativou hoje uma segunda entrada de venda vindo de alto no canal. Se tivesse que fazer alguma coisa, eu venderia, tá? Seria a venda nessa L2 aqui. Perdão, nessa L1. Nossa, aqui é muito lateral, não tem muito o que fazer, não. Aqui está num ponto bem neutro. Aqui, vamos ver. Nossa, perdendo fundo de Covid, né? Cara, de novo, mais um papel de varejo nessa situação. Triângulozinho expandido, tá? Pode ser a compra do ano. Porém, é perigoso, tá? Porque esse cenário aqui de puxada com lateralidade, com alargamento, costuma gerar continuidade na venda. Esse tipo de cenário aqui. Pode ser a compra limitada do ano? Pode. Só que, cara, você vai estar comprando contra o micro canal, tá? De queda. Ah, tá baixo numa lateralidade. Beleza. Mas a chance dele continuar aqui é muito grande, tá? Pelo price action. Então, eu acho um pouco perigoso aí você comprar varejo dentro desse padrão aqui, tá? A chance disso aqui continuar é grande. Até tem um fundo aqui e tal, mas, cara, sei lá, eu teria cautela. Tá morto. Eu acho que a oferta de crédito, né? E eu acho que não vai ter tão cedo, tá? Queda de juros. A galera que tá tomando aí o Ministério da Economia, da Fazenda e tal, ela tem aquilo na cabeça, aquela ideia muito amadora, né? Ah, se subir a inflação é só eu subir os juros que eu vou controlar a inflação. E não é bem por aí, né? A gente sabe que juros muito altos por muito tempo são um caminho aí para uma Argentina, para uma Venezuela, tá? Venezuela já num caso mais extremo, mas a gente está falando de uma inflação de quase 100% na Argentina, gente. Então o cara começou o ano ganhando 5 mil, ele tem que terminar o ano ganhando 10 para ele ficar no 0 a 0. Né? O cara está perdendo 100% do valor de dinheiro dele. E assim, 90 e tantos por cento de inflação no ano, para mim é um país falido, uma puta recessão. E a gente está partindo aí, cara, para uma PEC de teto de gastos que, na minha humilde visão, em 2 anos vai estar consumindo todo o PIB. E aí, isso é recessão, né? O atual governo entregou com 70 e poucos por cento de percentual de PIB consumido. E, assim, é um bom número porque diminuiu bastante. Só que, na minha visão, esses juros não podem ficar 14, 15, 20% muito tempo, não. E eu acho que o atual governo vai fazer isso, tá? Cara, realmente o sinal é bem feio. Eu vi, o Gilmar aprovou agora há pouco, né? Eu acho que o sinal é bem feio, tá? Aliás, se eu posso dar uma dica aqui para os que estão aqui, os meus alunos já sabem, mas tem gente aqui que não é aluno. Dolarizem suas carteiras sempre que puder, tá, gente? Dolarizem, porque, assim, a situação da Argentina hoje, isso tô falando de uma pessoa que mora lá, brasileira que mora lá. É de total desespero, porque o que o cara não tem em dinheiro físico, o que ele não tem em dinheiro físico, ele não pode mexer. Tá? O governo confiscou. Isso já está durando há muito tempo, por alguns meses, tá? Então você imagina você receber o seu salário e você não poder comprar o que você quiser, você não poder fazer o que você quiser com o seu dinheiro, nem sair do país, tá? Você não pode sair do seu país. E aí, assim, pessoal, esquecendo o viés político, esquecendo esquerda-direita, qualquer briguinha, qualquer tipo de fanatismo. A sua perda de liberdade ela é muito cara. Muito mais cara do que você querer ouvir palavras bonitinhas de um líder, tá? Perda de liberdade ela custa muito caro. Então, tem uma galera aí querendo uma coisa que não vai acontecer, tá?
mais amor, mais isso, mais aquilo, mas assim, é grave o que está para acontecer. Só para vocês terem uma ideia, não sei se alguém aqui acompanha, essa lei das estatais, que para mim é mais grave ainda que a PEC do estouro, ela deve criar aproximadamente nas estatais ali do governo federal, que o governo federal tem controle, aproximadamente 700 cargos novos políticos. Então eu vou poder colocar 700 políticos de indicação dentro das estatais. E vocês sabem o fim que isso pode trazer para uma estatal. E aí, falando de Petrobras, falando de empresas grandes que movimentam a economia, que geram emprego, que são estatais, que têm o governo como um acionista, a gente está falando de profissionais não qualificados para o cargo, que estão entrando por questões de indicação política e simplesmente saqueando as estatais, tá, gente? É bem grave. Fora a derrubada de questões de compliance, de regras muito importantes para o papel ficar atraente, para a empresa ficar atraente para o investidor estrangeiro, tá bom? Então, assim, pessoal, tudo que está acontecendo é realmente bem grave, tá? Bem grave a ponto de me fazer pensar em sair do país, cara, assim, se eu pudesse, né? Hoje eu não posso, mas de você construir um plano aí para 2 anos de sair do país, porque assim, é realmente muito, muito grave. Quem tem grana aqui dolariza, porque a chance do país ficar com caixa negativo... e quem tem tesouro direto, não entra nessa de remuneração boa no tesouro não, tá? Hoje eu não indico tesouro direto para ninguém. Você vai emprestar dinheiro para o governo está em breve estourando o teto de gastos e tendo menos arrecadação do que gastos, tá? Então, você vai chegar num nível em que você vai aumentar imposto, beleza, para aumentar a arrecadação. Beleza não, mas assim, é o que os caras vão fazer. Só que vai ter uma hora, meu amigo, que quem gera emprego aqui é empresário, é empresa. Então, vai ter uma hora que o cara vai falar, bicho, eu não consigo mais pagar essa quantidade de imposto. E aí vai começar a demitir. Desemprego alto, renda baixa, inflação estourando, sobe juros para tentar controlar, não consegue. E isso aí, meu amigo, vai implodir de uma maneira bem feia, tá? Bem feia. E assim, gente, eu não tô falando de eu sou a favor de Bolsonaro, eu sou contra Lula ou vice-versa. Até porque o Bolsonaro também eu não gosto. Mas assim, eu tô falando de número, tá? De economia. Esquece viés. Tô falando na moral aqui, uma coisa que é um fato, tá? Para quem sabe o básico de economia, sabe que vai dar problema. Beleza? Deixa eu ler aqui as mensagens. Cara, o consumo vai aumentar até um pedaço, tá? Quando aumentar a carga tributária, isso vai ser repassado. Eu acho que o varejo... Eu hoje não tomaria nenhuma posição de varejo para minha carteira, tá bom? Não tomaria nenhuma posição de varejo. Eu acho que é daí para baixo. Sinceramente, assim. Cara, tomara que eu esteja errado, assim. Eu sou ninguém, sabe? Eu não sei quase nada de economia perto dos especialistas aí. Mas assim, o cenário do Bitcoin eu acertei. Quem é mais próximo a mim sabe que eu falei isso, que ia dar esse problema no Bitcoin. Quando tava lá em 50, 60, a galera comprando, eu falei, ó, vai dar problema. E deu. E assim, e tô nem aí se eu acerto ou erro. Tô só falando a minha humilde visão dentro do que eu conheço, do que eu leio, do que eu estudo e tal. São fatos que vão se desenhando assim. Eu digo humildemente aqui, vocês estão vendo, tá ficando gravado, que a gente tem a possibilidade de quebrar mais rápido do que a Argentina quebrou, tá? Na minha visão. Porque a gente é muito grande e o governo novo está achando que as nossas commodities vão salvar a pátria e não é por aí. Mas beleza. Enfim. Sim, são fatos. Eu não sou o cara fanático, tá? Para mim, quero que os dois morram abraçados. Mas, cara, é feio, sim, é feio o que tá para acontecer. Mas vamos lá, vamos seguir. Multi 3 lateralzaça, né? Super sobreposta, há 2 anos sobreposta. Eu não operaria esse papel agora, no atual momento. Talvez eu buscasse ali alguma coisa aqui, ó, baseado nessa lateralidade, nesse triângulo expandido. Tem essa possibilidade aqui, mas, cara,
nada interessante não, tá bom? Nada de tão relevante não. Aqui para mim o que tá legal são os bancos, tá? Pelo menos nesses papéis que a gente olhou, o que tá legal são os bancos. São regiões bem interessantes, com figuras bem interessantes. Que tendência de baixa em pecar, né? A gente até pode estar com uma figura de exaustão, que é aquele tipo aquele spiking channel que eu falo muito para vocês, né? Aquele spiking channel inclinado, né? Ele pode estar chegando num cenário de exaustão. Acho legal, tá? Vocês observarem como ele vai chegar nesse fundo. Se ele chegar de forma climática falhando, pode dar uma boa compra nessa região. Mas aqui onde ele está, eu acho que não é legal, tá? Sim, eu gostaria bem da ideia de operar, de trabalhar com bancos, tá? Eu gosto bastante na configuração gráfica que eles estão. E olhando essa ideia de governo e tal também, porque essas cagadas que esses caras fazem, eu acho que num curto prazo eles podem querer fomentar crédito, tá, para empresário. Então os bancos vão vão querer vão tirar algum proveito disso. Mas eu acho que médio e longo prazo, aí 1, 2 anos, a gente vai ter um cenário bem ruim para os papéis aqui no Brasil, né? Para o cenário econômico em si. Petrobras, eu estou operado nele, os alunos sabem aí, eu passei a operação que eu fiz. Para mim, deu um evento de volatilidade, tá? Um second leg trap, num cenário razoavelmente interessante, né? Para a gente pegar pico de volatilidade, então eu trabalhei com vendas de put, tá? Tá lucrativa a operação, aliás, bem lucrativa em termos percentuais. Foi até uma operação que eu peguei mais pesadinho, eu entrei um pouco mais pesado. Tá dando algum lucro, mas como é para fevereiro, né, minha put, eu tô bem esperto aí para a gente não precisar rolar com prejuízo. Provavelmente, devido ao pico de volatilidade, como a put vai derretendo ao longo do tempo, eu acredito que eu consiga rolar até com lucro caso precise, porque eu estou num strike bem interessante aqui. Tá bem dizendo 0 a 0 do strike, é 22 com 26, eu acho, algo do tipo. Então, eu peguei bem essa put assim, peguei ela a quase R$ 2, então eu estou bem otimista com essa operação, beleza? Para mim, graficamente, para você abrir uma posição agora, eu esperaria esse fator político aí da lei das estatais, tá? Que ela sentiu bem essa lei. PRI 3. Cara, até. Deixa eu só ver se ela deu um movimento projetado dessa lateralidade. Só se for corpo, né? Pode ser corpo. Ah lá, no corpo deu. Eu estaria aqui numa situação de alvo, mas assim, eu não acho que seja um papel para se vender, não, tá? Muito pelo contrário, eu acho que ele está mais comprador. Eu observaria regiões de compra nesse ponto de rompimento, que inclusive deixou um ótimo gap aqui, tá? Tem um gap aqui maravilhoso que vocês podem observar, que poderia gerar compras nessa região com um stop um pouco mais abaixo, tá? Não seria errado você trabalhar comprado nessa região. Vamos supor que aqui esse cenário de semana passada, vejo o IBR3. Esse cenário quer dizer, não sei se eu vou ver essa merda não, mas vamos lá. Tô zoando. Eu vou ver, mas isso aí não vale nada, tá, cara? Mas vamos lá. Então aqui pode ser que ele ative aqui uma segunda entrada, porém eu já vejo sobreposição, então a chance de você estar comprando alto numa lateralidade é alta. Eu esperaria ele um pouquinho mais, uma segunda entrada. Poderia estar ativando no toque da média, caso venha um 2HM, tá? Então pode ser uma boa compra aqui, tá? Ou no toque da média, ou numa segunda entrada, respeitando essa região de ponto de rompimento e respeitando esse gap, eu acho que você pode buscar trabalhando aí essas regiões. Uma dica, pessoal, quem opera no gráfico semanal, só fique esperto com o seguinte. Eu costumo usar stops visuais, tá? Eu boto uma linha lá com alarme, eu não ploto meu stop. Por quê? Porque o gráfico semanal, como é semanal, os tempos de gráfico semanal, eles violinam muito, né? Então eu uso aquele stop de cutucada, não sei se vocês já viram. Ele vem, cutuca, volta, fechou a barra, aí eu boto o stop. Tá? Eu não costumo deixar o stop pendurado, não. Só para vocês saberem. Raia Drogasil, péssima. Não vou nem comentar dela, porque está muito sobreposta.
Nossa, outra ruim aqui, a Rail, né? Bem lateral. Para mim, mercado de ordens limitadas, eu não faria nada onde está, não. Localiza. Localiza chegou climática, baixo numa lateralidade, tá? Pode ser uma opção razoável, pode estar chegando numa região razoável de compra. Uma empresaça, tá, gente? Empresaça. Então ele pode estar chegando baixo aqui numa região interessante de compra. Santander, outro banco. Olha como é que tá. É outro banco que eu faria um possível long and short com Bradesco, com o Banco do Brasil, ou com Itaú. Itaú e Santander pode ser um ótimo long and short, tá? Porque o Itaú está numa posição interessante de alta e o Santander está em nível de Covid. Então, cara, atenção aí, tá, gente? Aqui não tem compras, tá? Tá numa posição vendedora. E eu ficaria ligeiro aí. Aqui onde está meio de canal, não faria nada. Sabesp, papelão, tá, gente? Papelão. E não tá caro, tá? É um papel que, apesar do topinho aqui marcado e tal, não é um papel que tá caro, não, na minha visão. Agora, você achar que isso aqui vai subir muito mais no curto prazo, aí você acredita em Papai Noel, né? Eu ficaria aqui ligado nessa linha de tendência de alta. A subida foi um pouco climática, tá? Pode até ter desenhado uma wedge aqui. Ele pode estar aqui buscando uma baita reversão. Mas a gente sabe que reversões são em torno de 40%, tá bom? Então, assim, aqui, cara, eu não faria nada não. Eu não faria nada não, porque para uma reversão bem sucedida, você precisa de uma quebra de linha de tendência. E eu não vi uma linha de tendência bem montada aqui, tá? Então, eu não faria nada aqui não. Vejo, o IBR, VEG tá aqui nessa lista, tá? Lá pro final. Mas BB Seguridade não tá não, mas a gente dá uma olhada. São Martinho, né? Isso, pessoal, apanhou, né, cara? Puta merda aqui. A gente tava falando de junho de 2022, um papel a R$50 e hoje a 20. Cara, é uma baita de uma paulada de... Calma aí que eu medi errado. Só 55% em 6 meses, tá bom? Uma puxada bem forte, tá, gente? E tava em tendência de alta, tá? Ela simplesmente quebrou a linha de tendência e foi embora. Perdeu um pouco a urgência? Perdeu, mas aqui onde tá não faria nada. Sinqia. Lateral e baixo na lateralidade, né? Pode ser um ponto interessante de compra. Pode ser um ponto interessante de compra. Agora, configuração gráfica, ela pode espelhar essa perna toda para baixo. Então começa a ficar perigosinho, tá? A lateralidade seria mais ou menos essa aqui. Algo mais ou menos assim, tá? Então, baixo aqui você pode trabalhar compras, mas stop seria como? Projeta essa lateralidade aqui para baixo e busca o 50% aqui de stop. 8,51, se você quiser comprar nessa região, stop 8,51 e tentar buscar alguma coisa para cima aí. Suzano é outro papel maravilhoso, mas tá amarrado, né? Tá há 2 anos amarrado. Eu não faria muita coisa aqui não, tá, gente? Falando de gráfico semanal, tá amarrado, tá? Pode ser que no diário ele esteja melhor, mas aqui no semanal não tá legal. Aquele longo prazo que a gente quer para olhar, sei lá, ano que vem. Para mim tá nesse canalzinho aqui e tal. No meio do canal não faria nada. Vale. Eu cheguei a ter Vale a 50 e poucos reais, acreditem. Soltei a 70 e pouco, 60 e pouco e ela foi a 100. É brabo, né? Mas agora tá ali na faixa dos 80 e poucos, aqui um pouco sobreposto, bem lateral, uma lateralidade ampla. Onde tá, eu não faria nada. Vibra, essa coitada. Antiga BR distribuidora, né? Canalzão de baixa. Vende alto, compra baixo. Olha o período que ela ficou lateral aqui. Muito ruim. E agora deu uma de desenfrear, né? Cuidado, tá? Com essa queda desenfreada. Isso aqui ela sentiu também. Não digo as leis das estatais porque ela é privada, tá? Mas... E também acho muito difícil um movimento de reestatização de uma empresa como essa que foi privatizada há pouco tempo. Mas isso aqui para mim, pessoal, é mais reflexo de resultado financeiro, tá?
É uma empresa que tem um alto endividamento e que a cúpula está arrancando grana de bônus e secando o salário dos funcionários, tá bom? É uma empresa que eu conheço bem, porque já tive contato, minha esposa já trabalhou lá, eu conheço alguns executivos de lá. E assim, o cenário lá é péssimo, tá bom, gente? Como ambiente de trabalho é péssimo. Beleza, vamos de Vivara. Varejinho também, né? Querendo apanhar aí. Não é um papel ruim, não, tá? Mas muito lateral. Para mim, pode até estar baixo aqui numa ideia de wedge, tá? 3 puxadas aqui. Mas, cara, pode ser clímax. Se você quiser trabalhar uma compra nesse fechamento aqui com ordem limitada, não é errado, mas é arriscado, tá? E a força dessa queda foi grande, mas seria uma baita de uma compra. Talvez ali um varejinho, meio varejo, né? Um varejinho que eu operaria, tá? Talvez. Aqui. Não acho a melhor operação do mundo, mas pode ser uma operaçãozinha boa. E VEG, cara, é um papel ótimo, né? Porém, essa mergulhada aqui foi meio atípica, mas devolveu legal essa subida. Bom, aqui ele ativou, né, uma bandeirinha. Cara, pode estar num bom ponto de compra. Quem foi que pediu? O Davi. Pode estar num bom ponto de compra. Tá uma segunda entrada bem interessante, deixando gap de média, deixando alguns gaps abertos aqui. Um último ponto de rompimento bastante relevante aqui, que ele respeitou. Um ponto interessante de compra, tá? Você pode pegar uma segunda entrada aqui. Qual é o grande problema? Isso aqui para mim é para swing. Você vai pegar essa segunda entrada, vai jogar teu stop, sei lá, aqui abaixo, tá? E vai buscar um swingão para cima aí, tá? Para buscar rompimento desse topo, uma coisa grande mesmo. Alvos lá na casa, ó. Deixa eu ver aqui o alvo ideal. Pode buscar alvo aqui na casa do 49,53, uma parcial, ou o alvo ideal na minha visão. Para longo prazo seria ali no 58,92. Tá? Seria um alvo interessante. Vou até botar ele aqui. Pronto. Algo desse tipo, tá? Mas é swingão, tá vendo? Essa é uma posição que eu faria para 2023. São 50 e poucos por cento. Swingão. E tem potencial, tá? Esse papel tem potencial. Beleza? Vamos ver o IBR, né, que pediram? O IBR3. Até arrepio. Ave Maria. Cara, querosene e fogo, tá? Always in short. Não, bicho, não tem nem o que fazer aqui. Realmente não vejo o que fazer aqui não, tá? BBSE3. É na mesma ideia lá do Banco do Brasil, né? Ótima configuração gráfica. Pode estar num ponto de compra, tá? Porque ela já veio baixo nesse canal. Tô achando esse canal um pouco inclinado demais, mas tendência de alta. Tendência de alta. Me incomodam só essas correções mais profundas assim e tal, mas ele tem fechamento abaixo de média e a compram, tá vendo? Agora tá um pouco sobreposto. Tá? Eu esperaria para comprar um pouco mais para baixo. Aqui onde tá eu não gosto não. Olha o topão aqui, ó. Pessoal, olha o quão grave é, né? Antes do Covid, você estava numa região que muitos papéis sequer chegaram. E quando chegam, eles sentem. Então é como se em 2 anos a gente não tivesse andado nada. Tá? Olha como é que essa pandemia foi devastadora, né? Ele, inclusive, BB Seguridade chegou, inclusive, a romper fundos de Covid. Enfim. Empresa boa, tá, gente? Beleza? Alguém tem mais algum papel? A gente vê aqui. Resumão, pessoal. Eu acho VEG boa, tá? Eu acho os bancos bons. A Arezzo ali não estava ruim. Perdão, a Vivara não estava ruim. Empresa boa também, tá?
Alguém que curte fundamentalista, análise fundamentalista? Cara, segunda perna lá pro alto, topinho duplo, always in short, tá? Isso aqui. Eu não faria nada aqui não, tá? Tá ruim, tá tarde para vender e tá péssimo, pesado para comprar, tá? Ah, tem um papel aqui que eu não botei que eu gosto. Nossa, eu não sabia que tava apanhando tanto. Nível de Covid também. É, pessoal, também pesado, tá? Marfrig é um papelaço, mas pesado. Pesado. Bife. Comprou? É baixo na lateralidade, né? E outra coisa aqui, ó. Interessantíssimo esse gap aqui, tá? Eu pegaria também. Daria para pegar agora, tipo a mercado aí. Não tá ruim, não. Duas pernas levando para baixo a lateralidade, clímax consecutivo. Bom papel, tá? Daria para pegar sim. Tô até anotando aqui para mim, porque é um papel interessante. Então vamos fazer um resumão aqui rapidinho antes de terminar. Vamos lá? Bom, bancos, tá, gente? Principalmente ali Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Para quem quer fazer long short, sabe fazer, eu faria Itaú, Santander, uma coisa por ali. Então os bancos estão interessantes para pegar. Vivara está interessante para pegar. VEG, BIF. Qual foi? Acho que acabou, né? A Petro eu já posicionei. Acredito que é essas. Depois vocês podem ver Rente 4. Vamos ver. Rente 3, não? É 3. A Rente a gente viu, não viu? Ah, a gente viu. Ainda não tá no ponto bom não, cara. Eu esperaria mais para baixo, tá? Eu esperaria mais para baixo. Eu vou deixar a sala gravada justamente para isso, para vocês conseguirem ver depois, tá? Vou deixar ela lá no YouTube. Sim, sim, bota embaixo do braço ali. Vivo? Mudou o código? É Vivit ainda? Vivit ainda, né? Nossa. Cara, olhando esse cenáriozinho aqui, ó, os in short, tá? Gap de média. E tá baixo para vender. Não faria nada não. Esperaria correção aqui para vender. Compras nem por um decreto aqui. Algo mais? Show? Então é isso, pessoal. Qualquer mudança aí a gente... É que assim, o cenário político vai mexer muito em alguns papéis. Mas qualquer mudança aí a gente tenta fazer um novo vídeo, tenta ver alguma coisa, tá? Beleza? Tamo junto aí, até a próxima. Deixa eu pausar aqui a gravação.